Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Emerson Leite e hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre o histórico da eletricidade. Nós sabemos que a eletricidade hoje em dia ela é indispensável, nós utilizamos para tudo praticamente. A eletricidade é encontrada em qualquer parte que nós formos, em qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar a eletricidade e ela é indispensável para o nosso desenvolvimento, é o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas sabemos também que a eletricidade ela não veio por acaso, né? Não tem pouco tempo que está sendo desenvolvido estudos com relação à eletricidade. Então, existe todo o histórico por trás disso e eu vou tentar resumir isso através desse vídeo, né? São vários cientistas, são vários marcos durante a história que trazem para nós o histórico do estudo de eletricidade, mas eu não posso colocar todos os cientistas, todos os marcos em um vídeo, porque se transformaria num documentário, né? Ficaria com um tamanho muito grande. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês os principais marcos aí nesse estudo, no desenvolvimento da eletricidade em função do tempo. Vamos lá, pessoal? Bom, como eu já bem disse, a eletricidade ela está ao nosso redor, ela existe no nosso meio e onde quer que nós formos, nós vamos nos deparar com eletricidade. Só que um detalhe é que a eletricidade ela sempre existiu no nosso meio. Às vezes, no passado, né, muito distante, nós nem sabíamos o que era eletricidade, mas ela já existia. Nós podemos citar dois exemplos. A eletricidade na atmosfera, né, como um fenômeno físico, um fenômeno natural, que é a descarga atmosférica, os relâmpagos, os trovões, são fenômenos relacionados à eletricidade estática. E nós podemos citar também o exemplo do nosso próprio corpo humano. O nosso corpo humano ele funciona com estímulos elétricos. O cérebro comanda as partes do corpo e vice-versa, né, através de estímulos elétricos. Então a eletricidade sempre existiu no nosso meio, só que nós não sabíamos ainda como manipular e como utilizar essa eletricidade para o nosso bem. Os homens das cavernas, né, até descobriram esses fenômenos através de descargas atmosféricas, né, que geraram na época lá o fogo. Então eles descobriram fogo através de um fenômeno elétrico. O primeiro camarada importante nessa corrida da eletricidade que eu vou citar para vocês foi Tales de Mileto, um filósofo grego que no ano 6 a.C., ele atritou um pedaço de âmbar em uma pele de animal, ou seja, são dois materiais diferentes, e com isso ele conseguiu fazer uma separação de carga. Na verdade, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. O que ele observou é que quando ele fez esse atrito do âmbar na pele do animal, ele conseguiu atrair pedaços de pena e pedaços de palha, né? Ou seja, objetos muito leves. Eles se grudaram nesse âmbar. Ele imaginou que fosse algum fenômeno de eletromagnetismo, ou de magnetismo, né? Mas que no futuro isso foi estudado e verificou-se que ele acabou de gerar uma separação de cargas, né? Porque todo mundo sabe que os materiais possuem átomos, os átomos possuem elétrons e prótons, né? E os elétrons são carga negativa, prótons são carga positiva, existem outros componentes também no átomo, né? E quando eu separo os elétrons dos prótons, eu gerei carga negativa de um lado e carga positiva do outro, e os opostos se atraem. Então foi isso que Tales de Mileto fez. Só que futuramente que isso foi realmente entendido. No ano de 1600, o William Gilbert ele deu sequência nos estudos de eletricidade. E ele focou muito seus estudos em cima das resistências de materiais. Ele fez vários experimentos testando, né, e verificando que materiais diferentes tinham resistências elétricas diferentes. Né? Os seus estudos deram o nome eletricidade, tá? Que vem de electrum, que significa âmbar. Daí nós temos hoje, né, essa palavra, né, de eletricidade que nós estudamos até hoje. Em 1650, Otto von Guericke, um cara super importante na corrida da eletricidade, ele gerou o primeiro gerador de energia eletrostática. Consistia numa bola de enxofre atritando em terra seca. Um fenômeno bem parecido lá com Tales de Mileto, só que agora, como a ideia já estava mais amadurecida, ele conseguiu criar mesmo um gerador de energia estática. Então, quando essa bola atritava na terra seca, você gerava uma separação de carga positiva para carga negativa e já começava a se visualizar o fenômeno relacionado à eletricidade. Benjamin Franklin, o criador do para-raio, um camarada meio maluco, na minha opinião ele era meio doido, porque ele empinou uma pipa em plena tempestade. Ele era um camarada fissurado por descargas atmosféricas e por fenômenos naturais relacionados à eletricidade. Ele empinou uma pipa numa tempestade para atrair um raio, para atrair uma descarga atmosférica, e isso aconteceu. Então, a partir deste momento, ele conseguiu descobrir, e aí foi desenvolvendo outras técnicas, né? E ele criou o primeiro para-raio.
Posteriormente, cientistas italianos começaram a fazer alguns experimentos e descobrir que o nosso próprio corpo humano gerava eletricidade e trabalhava com sinais elétricos. Luigi Galvani foi o cara que pegou uma rã, fez o experimento com uma rã e aplicou energia elétrica, tensão elétrica nessa rã. Nessa época já havia sido desenvolvido vários conceitos de eletricidade, o próprio gerador de energia estática. Então ele aplicou uma certa tensão elétrica numa rã para poder verificar o movimento da perna dessa rã. Com isso, começaram a desenvolver também na área da medicina o entendimento do comportamento do corpo humano ou dos corpos, né, relacionado à eletricidade, com estímulos elétricos. E até hoje isso é estudado, até hoje isso é utilizado em fisioterapia, na área da estética, a utilização de correntes elétricas para estímulos nas musculaturas, né, do próprio corpo. Em 1800, Alessandro Volta descobriu que o movimento da perna da rã era proveniente de metais nos nervos e na musculatura da rã. E ele viu também que o sistema nervoso gerava sinais elétricos para comandar e para estimular todas as partes do corpo. Alessandro Volta também foi um pioneiro no estudo da eletricidade. Ele é super importante para nós e nós carregamos o nome dele até hoje, através do Volt. Então o Volt ele vem de volta, né, de Alessandro Volta. O que ele fez? Ele também foi o cara que desenvolveu a primeira pilha. Então ele criou, através de experimentos, né, uma pilha mesmo, de fato, né, ele empilhou vários discos de cobre e zinco e separou eles por um tecido molhado em ácido. E isso gerou ali uma reação de oxirredução, chamada na química, onde eu consigo separar elétrons de prótons, através da química mesmo, de reação química. E não parou por aí. Michael Faraday, ele se destacou muito nos estudos de eletromagnetismo. Até hoje nós utilizamos as fórmulas, as equações matemáticas utilizadas por Faraday. E em 1831 ele criou o primeiro dínamo de corrente contínua, ou seja, o primeiro gerador de corrente contínua. Humphrey Davy, em 1800, ele desenvolveu a primeira lâmpada. É isso mesmo, pessoal. Ah, mas foi Thomas Edison que desenvolveu a lâmpada? Calma aí. Ele desenvolveu a primeira lâmpada, porém era lâmpada a arco. Era uma lâmpada que utilizava o aquecimento de metais para gerar luz, mas era uma lâmpada que dava um barulho muito alto e gerava muito aquecimento. Então era uma iluminação ainda inviável. Isso impulsionou Thomas Edison a desenvolver a lâmpada a partir daí. Neste mesmo período, de 1800 a 1880, Dom Pedro II, fascinado por ciência, fascinado pelos estudos de eletricidade, começou a trazer para o Brasil eletricidade também, começou a trazer as lâmpadas, né, a tecnologia que estava sendo estudada. Nessa mesma época que o Brasil descobriu ou começou a utilizar a eletricidade. Agora sim, nos Estados Unidos, em 1879, Thomas Edison conseguiu desenvolver a primeira lâmpada incandescente que funcionava de fato. Por que funcionava? Porque foram mais de 1000 tentativas de criar a lâmpada até chegar nesse modelo funcional. Thomas Edison, ele é dono de 1093 patentes, mas tem um ponto de interrogação, porque ele costumava pegar invenções que já existiam e colocar no nome dele. Então ele corria na frente e patenteava, ou algumas invenções que já funcionavam e precisavam de pequenos ajustes, ele fazia os ajustes e patenteava. Então são 1093 patentes no nome dele, mas a história conta que ele é um pouco injusto com relação a isso. Na mesma época de Thomas Edison, aconteceu a Guerra Elétrica, ou também conhecida como Guerra das Correntes. Quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada aí, que é um assunto muito interessante para se estudar. Nessa época aconteceu uma grande disputa, né, entre a corrente contínua e a corrente alternada. São duas modalidades diferentes, são dois tipos diferentes de corrente, né, contínua e alternada. Thomas Edison e sua equipe defendiam a corrente contínua. Nikola Tesla e George Westinghouse defendia corrente alternada. E lógico que existiam outras pessoas em volta disso aí, mas os principais são esses. E aí nessa grande disputa que teve, uma grande guerra elétrica na verdade, acabou que no final da história, né, quem quiser pesquisar mais a fundo, dá uma olhada que é interessante, mas acabou que no final da história quem ganhou a guerra elétrica foi a corrente alternada de Nikola Tesla e Westinghouse. E por qual motivo? Óbvio, né? A corrente alternada é o que nós utilizamos até hoje, e ele é muito mais viável, porque com a corrente alternada é possível ampliar e reduzir, né? Amplificar e reduzir níveis de tensão através de transformadores. Já com a tensão contínua não é possível que isso ocorra. Então, para a gente conseguir distribuir, né, gerar e distribuir energias a longas distâncias, é preciso ampliar o nível da tensão para reduzir as perdas.
Em 1882 foi construída a primeira usina elétrica e ela utilizava motores a vapor para girar geradores e ela alimentava apenas 400 lâmpadas. A partir daí, então, o ramo da eletricidade começou a crescer no mundo todo e apenas pessoas que tinham grande poder aquisitivo poderiam adquirir energia elétrica e construir geradores, construir usinas geradoras particulares para atender sua demanda. Geralmente quem tinha capilé, né? Só que o tempo foi se desenvolvendo, a tecnologia foi crescendo e nesse tempo para cá, novas pessoas foram aparecendo e desenvolvendo ainda mais o ramo da eletricidade. No Brasil, a primeira usina hidrelétrica construída foi a usina de Marmelo Zero, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A partir daí, várias usinas foram construídas, o sistema começou a evoluir até chegar num sistema moderno que nós utilizamos hoje, que interliga várias usinas hidrelétricas espalhadas em todo o país através de um sistema único, que é chamado de Sistema Interligado Nacional. Esse sistema é capaz de alimentar todos os estados, ao mesmo tempo, gerando carga e consumindo carga de forma instantânea. Hoje, a energia elétrica está em todos os lugares, né? No seu smartphone, no seu notebook, a própria luz que te ilumina, as tomadas da sua casa, os seus aparelhos eletrodomésticos e até mesmo os carros hoje em dia já estão sendo transformados em carros elétricos. E a tendência é que isso, ao longo do tempo, se aumente cada vez mais. Pessoal, eu tive que resumir o assunto porque são várias pessoas importantes ao longo do tempo que contribuíram para a eletricidade, tá? Mas espero que eu tenha sido bem objetivo e que eu tenha conseguido transmitir bem o entendimento sobre o conceito básico mesmo do histórico da eletricidade ao longo do tempo. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria de vocês. Quem gostou do conteúdo e quer acompanhar os próximos, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e um abraço a todos.